Salve família vascaína, Linker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa sexta-feira, manhã essa repleta de notícias e informações bombásticas a respeito de protestos da torcida na Barra da Tijuca, situação envolvendo o fechamento do escritório da SAF na Barra da Tijuca para ser realocado para São Januário e toda essa movimentação do Pedrinho em prol de uma reestruturação do futebol do Vasco, algo que seria bem preliminar quando o Pedrinho chegou ao comando do clube associativo, vem sendo bem incisivo e invasivo, algo muito otimizado e principalmente muito drástico vem sendo tomado em referência a 777 Partners e também a Vasco SAF. O atual presidente do clube associativo vem tomando medidas drásticas que deveriam ser feitas, sim, com toda certeza, e a gente vai comentar todas elas. Tivemos também a queda do Álvaro Pacheco, a queda do Pedro Martins, diretor executivo, e também a gente vai comentar sobre o Campeonato Brasileiro, onde o Vasco já está na zona do rebaixamento. Ontem, com a vitória do Vitória em cima do Atlético Mineiro, o Vasco entrou na zona da degola que tem Corinthians, Grêmio e Fluminense. Situação drástica dentro de campo, polêmica e também de reestruturação fora de campo nas estruturas do futebol do Vasco. Obviamente, eu peço para você dar aquela moral, deixa o joinha para dar aquela moral para a gente aqui no canal e vai lá nos comentários deixar a sua opinião e toca a vinheta e vamos pro vídeo. Dia agitado no Vasco. Essa sexta-feira teremos movimentações estruturais importantes, movimentações a respeito da SAF do Vasco. Mas ontem, na Barra da Tijuca, torcedores foram protestar contra jogadores na chegada em seus condomínios. Muitos jogadores foram abordados e, obviamente, a situação fica cada vez mais crítica dentro do futebol do Vasco. A torcida vem fazendo aí os seus protestos, também protestou na chegada no Galeão da equipe que saiu de ônibus, descaracterizado para uma forma de medida de segurança, e obviamente o jogo entre Vasco e São Paulo em São Januário pode ser um jogo de mais e mais protestos. Entretanto, a gente vê medidas drásticas sendo tomadas no futebol do Vasco, algo que não aconteceria, obviamente, se o presidente não fosse o Pedrinho. O Pedrinho vem fazendo uma baita reestruturação dentro do futebol do Vasco. Demitiu ontem o técnico Álvaro Pacheco, o Pedro Martins, diretor executivo do Vasco, também está fora e o Vasco inicia uma reestruturação em seu futebol. Lembrando que o escritório da Vasco SAF na Barra da Tijuca vai ser transferido, vai ser fechado e vai voltar a ser em São Januário. É uma medida que parece que o controle do associativo pode ganhar força a mais. O Pedrinho garantiu, o futebol do Vasco vai ser sempre a Vasco SAF. O clube associativo não vai comandar o futebol. Então a busca por um novo parceiro também deve ser otimizada nos próximos dias. E obviamente essa situação reflete muito nas estruturas também dessa equipe. O Vasco perde o Álvaro Pacheco, o Vasco demite, na verdade, o treinador português, que em 4 jogos apenas 1 empate e 3 derrotas, sendo que uma derrota vergonhosa para o Flamengo no Maracanã. Busca, obviamente, um novo treinador. Pedrinho não descarta o retorno de Ramon Dias, que ainda tem o seu nome inscrito no BID como treinador vascaíno. Caso assuma hoje, já pode estar no jogo contra o São Paulo amanhã. E, obviamente, é uma escolha muito polêmica, pode ser assertiva, mas é muito polêmica para muita gente, porque o Ramon saiu, praticamente pediu para sair ou foi demitido, mas lembrando que essa demissão e essa saída e também o elo foi quebrado junto a administradores da 777 Partners, no qual o Ramon fazia pedido de algumas contratações, não era atendido também pelo Alexandre Matos e muito menos pela empresa americana. Com essa reestruturação do futebol, a situação pode clarear para o Ramon Dias, que obviamente é uma das opções, tem outras, mas o Ramon não está descartado pelo presidente Pedrinho. Situação que pode ser concretizada a qualquer momento. O Vasco deve ir a campo com Rafael Paiva, que assume interinamente essa equipe contra o São Paulo amanhã, e a gente vai estar, obviamente, observando o psicológico dos jogadores, essa reestruturação também dentro de campo. Rafael Paiva, que para muitos
é o ideal para esse momento, para outros não. Divide também opiniões do torcedor vascaíno e, claro, um jogo difícil contra o São Paulo, num ambiente difícil, num ambiente de reestruturação, em um momento meio de temporada, né? O Vasco entrando na zona do rebaixamento e a situação fica cada vez mais quente nos bastidores. Então a gente vai acompanhando, né, todos esses passos, obviamente trazendo para vocês toda essa situação envolvendo essa reestruturação, né, da Vasco SAF. A Vasco SAF que não tem CEO, não tem CFO, não tem uma porrada de cargos que estão vagos. Uma movimentação literalmente de reestruturação iniciada pelo presidente Pedrinho, e reestruturação essa que, tem o meu apoio. O Pedrinho tem o meu apoio porque são movimentações que são muito valiosas para esse atual momento do Vasco. A passividade que acontecia dentro da Vasco SAF, a falta de profissionalismo e o feeling de futebol, de entender que o futebol precisa ter decisões e decisões serem tomadas assim, de forma urgente e de forma mais incisiva, parece que essa estrutura passiva vem caindo por terra. A estrutura essa plantada pela empresa americana 777 Partners está sendo aí completamente desmontada pelo Pedrinho. Pedro Martins, que não é mais diretor executivo do Vasco, vai ficar ali um período para esse momento de transição, né? O Pedrinho teria conversado com ele para ele não sair, mas parece que o Pedro Martins não suportou a pressão, não entendeu que o Vasco não é o Cruzeiro, que a situação no Vasco, sim, é muita cobrança, foi cobrado e sempre seria se tivesse no Vasco, mas preferiu sair, preferiu se desligar, porque realmente a situação no Vasco vai ser cobrança o tempo inteiro. Se não trabalhar certo, isso é cultura do vascaíno. O torcedor vascaíno entrega demais e também cobra. Então, todos que tenham interesse de assumir o Vasco ou qualquer outro tipo de situação envolvendo o futebol, principalmente, vai saber que pressão é que não vai faltar. Pressão essa que os jogadores vêm sentindo na pele. Jogadores que foram cobrados, né, na Barra da Tijuca, na chegada depois do voo de Caxias do Sul. Jogadores foram cobrados nas portas ali dos condomínios. Então a gente começa também a observar os jogadores não sendo poupados, né? Jogadores esses que vêm performando muito mal, irritando obviamente a torcida. Eu não estou vindo aqui falar que os protestos são certos ou errados, nada disso. Eles são necessários, obviamente. Agora, se o peso é alto ou baixo, prefiro não avaliar, porque qualquer protesto para mim é super válido e obviamente o torcedor ele já não suporta mais, já chegou no seu limite, além do seu limite, e as coisas tendem a acontecer, né? Muitos vídeos que eu faço aqui, vocês acompanham, eu recomendo a jogadores que não queiram passar por pressão, que saiam do Vasco, vai para o Avaí, saem do Vasco, vai para outro clube, com todo respeito aí também ao Juventude, vem para Caxias do Sul, né? Assina com Juventude ali, não tem quase pressão nenhuma. Agora no Vasco, clube grande, uma torcida enorme, torcida engajada, a mais engajada do Brasil, pressão é que não vai faltar. Então estejam preparados para essa pressão. Olha só, informação para vocês a respeito do jogo contra o Botafogo no dia 29 de junho, tá? O BEP liberou São Januário para o Clássico. O jogo estaria sendo meio que transferido, né, para o Mané Garrincha, dentro de uma logística também de venda de ingressos e outras situações, mas o atual momento da equipe na tabela e também a proximidade que o Vasco tem de São Januário para se recuperar devem ser aí os aspectos a serem respeitados pela diretoria para manter esse clássico contra o Botafogo no Caldeirão. O BEP liberou, ainda não está confirmado qual o local do jogo, do clássico contra o Botafogo, mas essa informação sobre a liberação do BEP é importante porque o Vasco tem a opção de mandar o clássico em São Januário. Amanhã, jogo entre Vasco e São Paulo no Caldeirão, situação cada vez mais preocupante do Vasco na tabela. O Vasco abre a zona do rebaixamento com 7 pontos e a gente começa agora em um alerta total na temporada, muito semelhante, né, à temporada de 2023, onde a segunda janela de transferências foi algo que salvou o Vasco, né? Uma grande reformulação do elenco aconteceu e o Vasco conseguiu sair dessa situação nas últimas rodadas, principalmente na última, com aquele gol do Serginho de cabeça. Obviamente aquele jogo foi um dos mais tensos que a gente viveu aqui no Caldeirão. E obviamente o Vasco precisa dessa janela e o Pedrinho vem reestruturando toda a questão da SAF, fazendo seu plano emergencial financeiro para tentar salvar o Vasco de mais um ano difícil, mais um, torcedor, mais um ano complicado na vida do vascaíno. Queria agradecer a sua presença. Se você não deixou o joinha, deixa o joinha para dar aquela moral. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Obviamente, antes de eu encerrar esse vídeo, eu vou trazer um recadinho para você. Valeu!
Vamos falar de coisa boa para você, torcedor vascaíno, no meio de um turbilhão de notícias. Eu quero trazer uma vantagem para você que gosta, né, de palpites esportivos. Então já sai logo dessa plataforma que não te oferece nada e vem para a Estrela Bet, que patrocina o Vasco no basquete. O link está lá no primeiro comentário fixado e olha só, tem muitas vantagens. A Estrela Bet me autorizou a colocar você que fizer o primeiro cadastro e o primeiro depósito de R$ 10 nesse grupo, onde já vai ter o sorteio para os 100 primeiros dessa linda camisa de basquete aqui, ó, da Estrela Bet, tá? A patrocinadora master do Vasco no basquete, tá dando condições especiais e inúmeros prêmios. Então você que tá nessa plataforma que não te oferece nada, sabe, que não te dá nada, vem para a Estrela Bet. Voltando a falar, o link está lá no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz o seu primeiro depósito de R$ 10 e você vai receber aí o link do grupo de prêmios da Estrela Bet. Já para os 100 primeiros já tem essa camisa. Imagina para o resto. Então, corre lá, não perca essa oportunidade e sai logo dessa plataforma aí que não te dá nada, que não te entrega nada. Vem para a Estrela Bet. Corre lá, patrocinadora master do Vasco no basquete.